Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, saudar os irmãos que estão aqui nos ajudando com essa live, saudar aqueles que estão nos ouvindo da sua casa, essa paz maravilhosa que só Jesus pode nos dar. E os irmãos podem se assentar, por favor. Eu gostaria de lembrar, já foi dito aqui, mas domingo às 10 horas da manhã nós teremos o estudo, ministrado pelo pastor Laci, e à noite, às 18 horas, culto de louvor e adoração, e neste domingo, como é o primeiro domingo do mês, a ceia que você pode estar participando da sua casa, preparando aí o seu suco de uva, o pão, para no momento exato você estar participando junto conosco. Eu gostaria de compartilhar nesta noite com você, ou com vocês, um texto que se encontra lá em Êxodo. Hoje eu mandei 2 versículos para os irmãos, e eu quero aproveitar para compartilhar algo da parte do Senhor. Êxodo capítulo 13. Nós vamos ler exatamente os 2 versículos que eu mandei hoje pela manhã, e depois nós vamos ler outros 2 versículos no capítulo 14, no decorrer da mensagem, da ministração. Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22. O Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Pode deixar a sua Bíblia aberta, mas sem ficar olhando para ela agora. E vamos falar um pouco sobre isso aqui, depois nós vamos ler os outros 2 versículos para podermos encerrar a mensagem. Feche os seus olhos mais uma vez. Vamos fazer mais uma oração. Senhor, nós louvamos o Teu nome, nós Te exaltamos, nós Te glorificamos porque Tu és Deus, porque Tu és Senhor. E agora, Deus, depois de cantarmos, louvarmos com a música, nós Te pedimos que, no nome de Jesus, o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor quebrante o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que nós possamos receber a Tua palavra nesta noite. Acreditamos que o Senhor vai falar conosco através da Tua palavra. Muito obrigado, Pai, em o nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, amém, amém. Amados, nós conhecemos bem essa parte, do Velho Testamento, o povo ali no Egito, e depois aquela saída, depois de tantos anos ali sofrendo, o Senhor levanta Moisés para poder tirar o povo daquele sofrimento. Nós sabemos que as coisas foram acontecendo e Deus enviou aquelas pragas ali no Egito, mostrando o seu poder, mostrando o que Ele queria, que era que aquele povo saísse, que aquele povo fosse liberto. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para isto. Aquele povo viu o poder de Deus tirando-os ali do Egito.
Aquele povo experimentou, e que não eram poucos, eles experimentaram o grande poder de Deus arrancando das mãos de Faraó, ali do Egito, de uma forma maravilhosa. E esses versículos que nós lemos aqui é algo que Deus ainda fez no início da sua caminhada no deserto. Deus colocou uma coluna de nuvem e uma coluna de fogo. Uma coluna de nuvem para poder dirigi-los pelo deserto. Uma coluna de fogo à noite para poder clarear, porque eles precisavam caminhar dia e noite, e também para aquecer, porque no deserto é muito frio, e à noite, então aquela coluna de fogo. Tudo isto era a presença de Deus no meio daquele povo. Amém? Uma experiência que deve ter sido assim maravilhosa, porque já pensou? Nós num lugar, um deserto, e termos ali uma coluna, né, uma nuvem sobre nós, mostrando-nos o caminho, e uma coluna de fogo à noite. Que coisa linda deve ter sido aquilo. Que coisa maravilhosa deve ter sido aquilo ali. Mas nós somos homens e mulheres que murmuramos muito, reclamamos muito. E a Bíblia fala tanto sobre isto. A Bíblia fala tanto sobre ansiedade, a Bíblia fala tanto sobre agitação, e por isso que nós somos selados com o Espírito Santo. Ele veio e habitou em nós para tentar, para poder nos mostrar que podemos ter uma vida diferente, que nós podemos ser tranquilos, que nós podemos sentir verdadeiramente a paz que o Senhor Jesus quer nos dar. Mas ainda assim, essa carne nos faz pecar, essa carne nos leva a determinados momentos que depois nós vamos nos arrepender, com certeza. E depois dessas experiências, que essas pessoas tiveram, e depois eu quero ler esses 2 versículos, como que esse povo, durante toda a sua caminhada no deserto, esse povo murmurou. Esse povo reclamou, e isto porque viram um grande poder de Deus, em tudo que Deus fez com este povo ali no deserto. E aí eu quero tentar trazer a sua memória nesta noite, a minha memória também. Quantas coisas Deus já fez por você? Quantas coisas aconteceram na sua vida de livramento, de cura, até mesmo de solução de algum problema? Quantas coisas Deus fez? E eu creio que enquanto eu estou fazendo essa pergunta, você está pensando, quantos livramentos o Senhor te deu? Cura na vida de muitos, libertação, solução de problemas, mas basta nos depararmos com um outro problema, uma outra dificuldade, e aí parece que nós esquecemos daquilo que Deus fez e começamos a murmurar e começamos a reclamar. Amados, não é para ser assim, não deve ser assim, e por isso que nós precisamos meditar no que Deus está falando conosco hoje, ou o que Deus fala na sua palavra, para ver se a nossa vida muda. A nossa vida precisa mudar, nós não podemos viver nessa mesmice evangélica até o fim dos nossos dias. Precisa haver uma mudança de atitude. Nós cantamos aqui 2 cânticos tão maravilhosos. Eu comecei a cantar ali na minha desafinação, mas eu canto e aí provoca mais
essa tosse, e aí eu tive que me conter, mas eu gosto tanto desses dois cânticos. E aí cantamos com alegria, grande é o Senhor, não é assim? Muito digno de louvor. E cantamos e louvamos a Deus, mas se surgir alguma coisa agora, um problema, um telefonema que venha para falar de alguma situação difícil, parece que isso desaparece da nossa vida. Parece que nós esquecemos daquilo que Deus já fez e que nós acabamos de louvá-lo nessa noite. Foi exatamente o que aconteceu com esse povo. Então, eu quero chamar a sua atenção nesta noite para isto. Sempre lembre daquilo que Deus já fez. E sempre confie naquilo que Ele irá fazer. Mas a questão é que Deus, Ele faz na nossa vida, não é do nosso jeito. Nós precisamos entender isto. O profeta Isaías, usado por Deus, ele diz que os caminhos do Senhor, eles são diferentes dos nossos, que os pensamentos do Senhor são diferentes dos nossos, caminhos e pensamentos mais elevados. Os nossos caminhos são muito baixos, são aqui nessa terra, os nossos pensamentos também são muito baixos e eu vou dizer até que são egoístas. E aí Deus está realizando na sua vida, Deus está realizando na minha vida, Deus está me mostrando coisas, mas por causa do meu egoísmo, por causa desse pensamento tão mesquinho, eu não consigo enxergar aquilo que Deus está fazendo. Mas Ele está fazendo não só na nossa vida, e através da nossa vida, na vida de pessoas que estão à nossa volta. E Deus quer que nós entendamos isso. No domingo passado, quando nós meditamos sobre o Salmo 121, nós vimos que o socorro vem do Senhor. Nós ouvimos isso domingo passado. E agora nós estamos sendo lembrados de coisas que o Senhor fez na nossa vida, assim como Deus fez na vida deste povo, com essa saída do Egito daquele jeito, com tanto poder, e agora no deserto, com aquela coluna, nuvem, coluna de fogo, mostrando ali a presença de Deus na vida daquele povo. E você sabe, e eu também sei, que Deus está presente na nossa vida, amém? Mas será que Ele está presente só quando coisas estão acontecendo e estão nos agradando? Será que Ele está presente somente quando há uma resposta de oração que nos agrada? Será que Ele está presente quando os celeiros estão fartos, quando a mesa está farta? Não. Ele está presente em todo o tempo na nossa vida. E Ele glorifica o nome dEle em todas as circunstâncias na nossa vida. Por isso que o apóstolo Paulo, com certeza inspirado pelo Espírito Santo, ele diz assim: em tudo, presta atenção nisso, meus amados, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é só dar graças e cantar como nós cantamos agora, quando tudo está aparentemente bem, mas é em tudo, até mesmo naquelas situações mais adversas, mais difíceis na nossa vida, nós precisamos dar graças, porque Deus sabe o que está fazendo. Deus, Ele tem o controle de tudo e Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus não é inconsequente. Deus não pensa como nós. E o que Ele quer é o melhor para as nossas vidas. Amém? Amém, irmãos. Você que está em casa, diga também o seu amém. Você que está passando pela sua luta, sentindo a sua dor, glorifique o nome do Senhor, porque com certeza você vai se sentir bem melhor. Quanto mais nós louvamos a Deus, melhor nós nos sentimos. Mas aí, quando nós começamos o capítulo 14, e eu não vou ler, nós vemos aqui que Deus
levou a este povo, olhando humanamente, levou a este povo num lugar que não tinha saída. Deus conduziu esse povo através daquela nuvem, num lugar que não tinha saída. Tinha montanhas e tinha também um mar. E Deus levou esse povo exatamente para aquele lugar. E Deus endureceu o coração de Faraó, que veio com o seu exército. Depois você leia tudo em casa, para você relembrar, porque eu sei que você já leu. E Deus fez com que Faraó, com o seu exército poderoso, chegasse ali naquele lugar. Se você começar a pensar com a sua mente humana, e eu começar a pensar com a minha mente humana, talvez eu vá dizer igual muitas pessoas dizem, mas Deus é tão bom, por que Deus fez isto? É porque Deus queria mostrar para aquele povo que, independente das circunstâncias, e Ele quer também mostrar para você nesta noite, para mim, que independente das circunstâncias, Ele está presente na nossa vida. E eu até acredito que quando as circunstâncias são as diversas, é aí que nós vemos verdadeiramente o poder de Deus. Vamos ler no capítulo 14, a partir do versículo 10. Aproximando-se Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos e viram os egípcios que vinham atrás deles. Temeram muito e clamaram ao Senhor e disseram a Moisés, agora vem a murmuração nossa. Foi por não haver sepulcros no Egito que nos tirastes de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isso, tirando-nos do Egito? Não é isto que te dissemos no Egito? Deixa-nos que sirvamos aos egípcios? Pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Olha para o pastor, só mais um pouquinho. Você em casa não continue lendo, porque nós vamos ler. Olha só, irmãos, como que nós somos. Olha como que a nossa humanidade faz. Deus tirou aquele povo que estava escravo há 430 anos, sofrendo, morrendo ali, muitos morreram ali. Aquele trabalho pesado, aquela humilhação, Deus tirou esse povo do Egito. Deus manifestou a sua presença através dessa coluna de fogo e essa nuvem. Deus já estava cuidando deste povo. E agora, numa situação difícil, realmente uma situação sem solução humanamente, montanhas, o mar e um exército poderoso. E esse povo começa a murmurar. E esse povo esqueceu do que Deus fez na vida deles. Esse povo esqueceu de como Deus os tirou do Egito. Esqueceram da nuvem, esqueceram da coluna de fogo, esqueceram de tudo. Só pensaram em si mesmos e olharam para as circunstâncias. Tem um cântico, eu também gosto muito dele, que diz assim: não olhe as circunstâncias, não, olhe o seu amor. Nós temos uma tendência para olharmos para as circunstâncias. Tudo aquilo que traz um desconforto já mexe conosco, já nos deixa tristes, já nos deixa chateados, e nós começamos a murmurar. E este povo começou a murmurar. Mas aqui no meio deste povo tinha um homem de Deus. E é este exemplo que nós precisamos seguir. Olha só o que Moisés, no versículo 13, disse para esse povo. E olha que Moisés estava ali na mesma situação, encurralado com o exército, montanhas, o mar, a mesma situação que todo aquele povo. E Moisés, é importante lembrar, não sabia o que Deus ia fazer. E ele diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: não temais,
Não olha para esse exército, não olha para as montanhas, não olhe para o mar. Estai quietos e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Mas como que Moisés falou isso? Por que Moisés falou isso? Se ele não sabia o que Deus ia fazer, se ele estava na mesma condição daquele povo. Eu vou dizer para vocês. Você quer ler junto comigo? Capítulo 3 de Êxodo também. Olha, no versículo 7. Isso, Moisés estava lá no monte, na sarça ardente, quando Deus falou isso aqui para ele. E Deus disse assim: então disse o Senhor, de fato, tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores, e conheço os seus sofrimentos. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra para uma terra boa e espaçosa, para uma terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. E agora o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Só até aqui. Vocês entenderam por que Moisés falou isso para o povo? Não temais, estai quietos, esperai e vede o livramento que o Senhor hoje vos fará. Porque Moisés confiou naquela palavra que Deus deu para ele no monte. Porque Moisés nunca duvidou da palavra do Senhor. E Deus disse que iria tirar aquele povo do Egito e levaria aquele povo para uma terra espaçosa, para uma terra boa, para uma terra que manava leite e mel. E eles ainda não tinham chegado naquela terra. Os irmãos estão entendendo? Você está entendendo, você que está em casa? Eles não tinham chegado ainda, mas Moisés confiou nesta palavra. Será que nós temos confiado na palavra do Senhor? Nós acabamos de falar das promessas, num cântico que cantamos aqui. Nós temos confiado nessas promessas do Senhor? Nós temos feito como Moisés, diante das circunstâncias, lembrarmos daquilo que Deus nos prometeu, lembrarmos que Deus prometeu cuidar de nós, lembrarmos que Deus prometeu nos livrar, lembrarmos de que Deus está presente na nossa vida, em todos os momentos da nossa vida. Será que nós lembramos disso, diante das dificuldades, diante das aflições? Muitas vezes não. Mas o Senhor traz à nossa memória nesta noite que nós precisamos lembrar da sua palavra, daquilo que Ele diz na sua palavra. O Senhor é contigo, meu amado e minha amada. O Senhor está presente na sua vida, independente daquilo que você está passando ou daquilo que você irá passar. O Senhor está presente na sua vida, Ele tem o controle. O nosso Deus é um Deus de propósitos, de plano. Não é como nós, que hoje nós pensamos de um jeito, amanhã nós mudamos de ideia. Não, Deus, Ele tem um plano na nossa vida e Ele vai fazer cumprir este plano. Eu me lembro no capítulo 42 de Jó, depois de todo aquele sofrimento, e antes que Deus, restituísse na vida de Jó tudo aquilo que ele havia perdido, Jó faz uma declaração
para Deus, e ele diz assim: olha, antes eu conhecia o Senhor porque alguém falava do Senhor, mas hoje os meus olhos te veem. Hoje, depois de todo esse sofrimento que eu passei, eu começo a enxergar ao Senhor. E aí Jó diz assim: e eu bem sei que nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus na sua vida, meu amado. Ninguém. Nem o inferno, nem o homem, nem a autoridade, ninguém pode frustrar. Deus tem um plano na sua vida. Então, deixa Deus executar o plano na sua vida. Até a sua dor faz parte de um plano. Deus sabe o que está fazendo. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nesta noite. E nós vimos, se continuarmos a ler, e você pode ler na sua casa, nós vimos o grande livramento que o Senhor deu. Abriu aquele mar, e a Bíblia diz que eles passaram ali no seco. Não só abriu o mar, como secou a terra para que eles pudessem caminhar com facilidade. Um grande livramento que o Senhor deu, e um grande livramento que o Senhor tem dado na sua vida e na minha vida. Entenda que nós precisamos louvar a Deus, independente das circunstâncias. Entenda que Ele está no controle da sua vida e da minha vida, e que ninguém pode frustrar os planos do Senhor. Amém? Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico, e você que está aqui nos ajudando com essa live, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, você tem a oportunidade de fazer isso agora. E lembrando aos irmãos, né, que não vêm, porque nós não temos um culto presencial, mas você pode também dizimar, ligar para algum dos pastores que vão na sua casa, se você quiser, para que essa obra continue. Porque o dízimo e a oferta é para que haja um mantimento na casa do Senhor, que supra as necessidades da obra, e você vai ter a oportunidade de fazer isso agora com este cântico, no nome de Jesus.